Estamos de volta aqui para mais um minicast aqui do Quinto Elemento, que a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que todo mundo fala, que tem músicas, que tem versos, que todo mundo fala no dia a dia, mas na prática ninguém sabe exatamente como é e como a gente consegue ter esperança. Então, difícil, né, Paula, falar sobre esperança, eu acho. Poxa, difícil ter também. Difícil ter. Eu acho assim, a gente queria te perguntar, até pelas nossas experiências, que você é um pouco aliás, eu ia falar um pouco aqui em off, mas já falo logo, né, que eu sou um grande fã, não é papo furado, que eu leio os seus artigos lá no Poder 360, Obrigada. Bastante, são maravilhosos, que são muito bem escritos, e as ideias são maravilhosas. É um refresco para a alma, Poxa, quando eu acho que o jornalismo está morto. Mas, cara, eu queria te falar o seguinte, eu acho que os seres humanos vivem num conflito, né, de sentimentos. Né? A gente olha muita coisa recortada, a esperança, angústia, depressão, mas essas coisas são combinadas, né? E muitas das vezes a gente se sente perseguido, a gente já sofreu perseguições, né? Eu falo disso porque eu sei que você já sofreu, eu também já sofri. E nesse momento que a gente está com angústia, depressão, aquela coisa toda, e a ideia da perseguição é aquilo que é um negócio gigante, né? Que vem alguém grande atrás de você, ou injustamente, um movimento contra você, um caixote e tal. Como é que a gente consegue ver isso, ter esperança? Então, eu queria começar te perguntando, entendendo, né? Porque eu sei que você foi perseguida, banida do Twitter, foi. Perseguida pelos teus pares no jornalismo. Sim. Acho que você nunca imaginou, né? Então, assim, cara, tem uma profissão. Não. E os caras vão me perseguir, né? Como é que foi isso pra você? Como é que foi o teu sentimento, a tua percepção disso? Como é que você conseguiu, sei lá, ter esperança? Então é para falar já da solução, né? Não do problema em si. Não sei. O problema, acho que a solução é melhor, né? Mas conta como você quiser. Não, a esperança, né? Eu acho assim, é quase que uma determinação lógica. Assim, se tu tem a dúvida, pensa bem. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu fiz um teste para a BBC, tinha, sei lá, mais de 1000 candidatos. Eles faziam esse teste, eu acho que bianualmente, uma coisa assim. E aí eu fui fui passando no funil ali, né, sendo shortlisted, foi indo, e aí chegou numa lista de 32 pessoas. E aí chegou uma carta na casa da minha mãe, que era o endereço fixo ali que eu tinha, porque eu já estava em outros lugares, mas chegou a carta dizendo que eu estava entre os 32 selecionados, uma coisa assim. E aí a minha mãe viu e falou assim, nossa, que maravilha! Aí me abraçou, beijou e falou assim, mãe, pera, eu não passei ainda, eu só fui... Ela assim, mas na dúvida, eu já vou ficar feliz agora. O pior que vai acontecer é eu ter ficado 10 dias a mais de felicidade, esperando que você passe. Então assim, a lógica dela era, na dúvida, não tem por que tu não esperar o melhor. Se os pesos são iguais, né? Para as duas possibilidades. O excesso de esperança eu acho que seria um erro, porque também te acomoda. E vira otimismo, né? Eu também não acho que o otimismo esteja errado, não, mas se o otimismo estiver servindo para conivência ou para aquiescência, aceitação de certas coisas erradas, daí eu acho que ele passa a ser prejudicial. Nesse movimento que tu já deve ter visto, o QAnon, sabe que eu noto... Tem um artigo seu sobre o QAnon, né? Tem vários. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, marcante ali, que é a frase trust the plan. Confie no plano. Então e essa frase é repetida sempre. Então essa frase tem 2 poderes, assim, para mim, bem claros, nítidos, que não dá para questionar, que é, até o que a gente errar, confia, trust the plan. Era parte do plano. A gente achar que o Trump ia ganhar, mas foi o Biden. É parte do plano, trust the plan, trust the plan. Eles falaram quando o primeiro-ministro da Inglaterra foi nomeado, estavam dizendo que ele ia ser nomeado, aí ele não foi, eles falaram trust the plan. Agora, o segundo propósito dessa frase é fica calmo que vai dar tudo certo. Então esses caras, pensa bem, existe uma certa cooptação de mentes ali, de mentes que sabem mais do que a maioria das pessoas que se informa apenas pela mídia cartelizada, não tem dúvida.
Sem dúvida. Então aqueles caras sabem, por exemplo, que no World Trade Center do 11 de setembro caíram 3 torres e não 2. A maioria dos leitores de jornal tradicional não sabe que existe uma terceira torre. Sim. A maioria não sabe de um monte de coisa. Eles não sabem nem a terminologia de certo tipo de investigação e coisa e tal. Mas aí o que aconteceu com toda essa galera que é mais, talvez mais afiada, mais inquisitiva, ela foi transformada também na galera mais paciente. Trust the plan. Aí entra o otimismo. Tudo vai dar certo. Aí entra também a pacificação dessas pessoas. Então tu imagina que tantas ali acreditam que existe uma coisa de pedofilia no mundo entre os poderosos. A gente está falando de esperança, eu vou jogar pedofilia, te peço desculpa, pode não, cortar, vai lá, pode cortar. Eu tenho vários pontos aqui para te perguntar e falar sobre isso. Então, ali, por exemplo, quando as pessoas falam, tem um monte de pedófilo no poder, aí... Mas de certa forma teve aquele cara Não, mas eu vou te falar até porque que, pela lógica, é esperado que tenha mais do que na população, em geral. Então, assim, eu me incomodava essa teoria de que quem está no poder é necessariamente pior do que a média do ser humano comum, do homem comum, né, do cidadão normal. Mas eu acho que tem tudo a ver que eles sejam piores, estatisticamente. Por quê? Por causa do negócio do compromato. Quem bota o seu representante lá tem que garantir que ele vai caminhar na linha. Então, é natural e esperado que eles coloquem no poder exatamente quem vai andar na linha sem precisar que nem seja mandado para andar na linha. Então, é razoável esperar que, de fato, exista muita gente suja no poder. Porque se eles não são os donos do mundo, mas estão ali fazendo um trabalho para eles, a melhor maneira de garantir que eles agissem de forma obediente seria essa... Eu concordo plenamente com você que existe nessa estrutura do mundo de governo uma certa predisposição para fazer uma estrutura de controle e que as pessoas que entrem dentro do sistema não vão ser reféns do sistema em caso de emergência. O cara tem o red button, né, o botão vermelho. Isso. Então o cara vai ter o botão vermelho. Você falou um exemplo que eu gostei muito e alguns pontos, né, que eu queria te perguntar e enfim. Porque na hora que você fala assim, é uma questão lógica, a questão da sua mãe, por exemplo, né, uma questão lógica. E aí me chamou a atenção assim, a gente está trazendo essa questão para um mundo muito material, racional. Né? A esperança como uma coisa racional, o otimismo. Cara, eu tô analisando os fatos e tal. Isso, right. Mas esse é um lado que eu vou te falar, que eu vou te perguntar, porque para mim não é racional, tá? Assim, não é racional. Tu diz a motivação não deveria ser isso? A motivação não, eu acho que a esperança, ela surge, pelo menos para mim, né? Na minha vida, em alguns momentos, ela surgiu no momento em que não existe aquele balançamento que você falou, no momento que você se vê sem saída, sabe? Um labirinto, que você de repente acha que o Minotauro, você vai dar de cara com o Minotauro. Eu não sei se, eu acho que todo ser humano já passou por isso por um momento, aquela noite, o Agostinho, né? Eu chamo Agostinho porque eu sou protestante, mas eu sou da Agostinho para não apanhar do pessoal da panela aqui. Ele, num dos seus comentários de Salmos, ele faz uma alegoria que é muito interessante, que ele fala assim, tem um salmo lá que ele fala, os leõezinhos saem à noite para caçar. E aí, esses leãozinhos que ele fala que são noites para caçar, são os pequenos demônios que na hora que você dorme, você tem um dia maravilhoso, dorme, aí se lembra boleto, né? Boleto e tal. Só que as pessoas, às vezes, no dia seguinte, passam uma noite horrorosa e acordam melhor. Falam, melhora o meu dia. É uma mistura ali de otimismo com esperança. E por que eu tô falando dessa separação? É que eu acho que o otimismo, você tá enfrentando as coisas boas, porque você tem, vai dar certo. Mas você não tá enfrentando um sofrimento profundo de não se ver sem saída, ou de uma tristeza profunda, um desespero. Tanto que, quando você pega, por exemplo, na teologia, a esperança é uma das chamadas virtudes teologais. Virtudes o quê? Teologais. Teologais? Que são aquelas que são dadas por Deus, são que Deus te dá. Então, assim, você não consegue Me lembra sozinho. O Elan Vital, um pouco, assim, do... Isso. Tem a ver, né? Henri Bergson, Deus é o nome te dá dele? para você se conectar com o melhor e poder ter um acesso com... Porque eu acho que a esperança nasce nesse momento do puro desespero da alma. Tanto que toda vez que eu faço um programa sobre alguma coisa abstrata, eu falo assim, cara, beleza, sei filosoficamente, vou dar uma olhadinha no dicionário etimológico, a gente, né, legal, o Luigi me ensinou isso também. E aí eu olho e vi lá, esperança. O que o Aurélio fala de esperança? Ele fala assim, cara, dar vida à alma.
Essa é a definição? Não, tem várias, mas Ai, uma que que eu lindo gostei isso. é animar, que é dar vida à alma, né? Nossa! Animar, a gente é animal por isso, que a gente tem ânima, alma. E eu falei, cara, Poxa, quer que dizer, lindo. a pessoa tá quase... E o que eu também achei lindo, né? Porque a pessoa tá quase morrendo. Imagina assim, porque é uma morte, né? É. A falta de Sim, esperança a falta é de uma morte. esperança. É uma morte em vida Então você mesmo. tá ali, cara, sem saída, sendo perseguido, no seu caso, também foi perseguido. Cara, vendo assim, um universo ali contra você, você fala assim, como é que você dá vida à alma? Eu não acho que é racional. Eu acho que nessa hora você tem que buscar alguma coisa espiritual, porque a gente esquece que, eu acho que a gente separa muito isso, racional e espiritual. Eu fico muito na dúvida de como as pessoas no seu dia a dia conseguem dar vida à alma. É uma coisa, não sei se você já teve essa sensação de desespero. Você já teve sensação de desespero? Ah, já tive, sim. No Oriente Médio, com lá, aquele Não, caos? prefiro nem falar que eu começo a chorar, já vou lembrar do meu cachorro. Mas, Sim? sim, eu acho que... Eu concordo contigo que é quase uma coisa divina a esperança, porque ela te propela para frente, né? Para começar, ela sacraliza a tua experiência aqui, de certa forma. Assim, tu não diminui a grandeza dessa coisa aqui da vida que eu chamo de presente ou pesadelo, né? E vai depender de ti também o que ela vai virar e dessa tua abordagem dela. Mas eu não sei como, eu não saberia, assim, eu não acho que eu tenho a inteligência espiritual, talvez, para recomendar alguma coisa. Agora eu vou te falar, assim, Você é mega pensando... racional, né? Eu sou super racional. Eu tô vendo, a inteligência espiritual não, inteligência é mega espiritual, racional. Meu Deus, Não, mas é justo, assim, meu Deus, acabei de destruir tudo que tu tinha acabado de falar. Não, assim, mas se você tivesse contado o Tomás de Aquino, as súmulas ia ser o dobro, provavelmente. Ah, então, eu nem sou, e também não sou intelectual, eu não sei muito, Nem assim, eu, sabe? Mas eu só finjo bem, porque como é curto o programa, ninguém pergunta nada, eu consigo enrolar. Mas então, assim, ó, por exemplo, eu acho que a maneira como a gente está vivendo, eu gosto de uma coisa que tu falou aí, da segmentação da vida. Eu acho que não o capitalismo necessariamente, mas a sistematização da existência dos governos, da sociedade, das circunferências de poder, cada vez mais nos distanciam da essência da vida, eu acho. E a segmentação das coisas é uma dessas maneiras. Então, assim, um objeto que é feito com as próprias mãos, do começo ao fim, não tem como eu não achar que ele tenha imbuído nele um pouco daquele ser que o fez, sabe? Então, a intenção, a bondade, a vontade de que aquele objeto, aquela bolsa ou aquela ferramenta servisse para alguma coisa. Tem uma função. Sim. Ele vê uma função. Né? E hoje, o distanciamento do homem com relação ao que ele produz é uma coisa, é tristíssimo que a gente vive. Se tu for pensar, tu não sabe mais de onde vieram as coisas e quem fez não sabe como ela chegou àquela finalidade. Porque as pessoas estão... Né? Não, é que nem um formigueiro. Eu digo que assim, a sociedade está virando cada vez mais a representação de um formigueiro em que cada um tem uma parcela de responsabilidade na coisa toda. Ele nunca é o todo, nunca faz parte do todo. E quando tu vai estudar, por exemplo, o DNA, né, ou a essência da vida, digamos, ou o tal do elan vital, que está contido até nos átomos, né? Segundo os cientistas, existe uma razão no movimento de tudo, né? Naquela vida, porque um átomo, ele está vivo, ele está mexendo, então ele mantém as leis dele próprio. Então, isso é muito interessante, não tem como tu dispensar as coisas foram criadas. A mágica disso. Funciona, né? Sim. Então, até isso tem a sua... E assim, ó, a nossa complexidade é exatamente abarcar todas essas peças e transformar isso numa coisa coesa e linda e mágica. E aí, quando tu vai segmentando, como tu falou, hoje eu vou fazer massagem, agora é o momento... Quando tu vai te distanciando daquela grandeza que é a vida e o ser vivo, né? Agora, voltando a falar disso, eu acho assim que o que a gente recebe... Mas eu queria falar uma pergunta rapidinho aqui. Você sabe que eu tenho vários defeitos. Ótimo. Muitos. Um deles é que eu tenho um viésinho de jornalista. Porra, esse é um Não, mas aí quando você falou um negócio, depois você, pum, né, fugiu e eu quero falar isso. Eu quero saber o dia do seu desespero.
Você falou, vou chorar. Então, tu falou, não, mas poxa, eu vou ter que botar o óculos aí, porque eu fico feia chorando. Mas é o seguinte, quando tu falou que eu fui banida, suspensa, aquilo não me deu desespero, aquilo me deu força, coragem, me deu o oposto de desespero, por incrível que pareça. Mas porque eu achava que ele era reversível. Agora, se eu tivesse na situação de um desses caras que estão sendo banidos de todas as redes sociais, que não conseguem mandar uma mensagem para uma pessoa, que se o cara estiver precisando de uma ajuda, de um amigo para ajudar na mudança, ou sei lá, se ele caiu no banheiro, nem isso, ele pode estar sujeito até esse tipo de ostracismo, sabe? E isso aí me daria desespero, sim, porque já, para começar, o banimento da rede social na prática, é o equivalente a tu estar sendo proibido de ir para praça pública. Tu não pode ir para o boteco. É isso que o governo está falando, que o Supremo, no caso. Porque se é ali que tu encontra os teus companheiros de bebida, de discussão e de debate, e tu não pode mais estar ali, a tua voz foi tolhida, a tua língua foi cortada. Isso aí é de uma violência incrível, ainda que apenas digital. Tem gente que não entendeu isso, é de uma ignorância, assim, surreal para mim. Mas... Você sabia que no passado existia, só um parênteses que eu me lembrei agora, existia, inclusive no ordenamento jurídico brasileiro, a morte civil. Que é mais ou menos isso. O cara morreu não ter um documento, civil. Por exemplo. Não ter um documento, assim, tiraram o cartão de crédito do cara, tiraram a conta corrente, vamos supor, todos os bancos te tiram a conta corrente. Eu tô louca pra morrer civilmente, assim, se for isso, sem documento, conta, nossa, sonho. Mas você não consegue fazer nada, né? Não faria Imagina, nada. Você pediu Uber, não tem crédito, você não tem cartão de crédito, né? Você não tem nem cartão de débito. Aí você vai, não, eu quero pagar em dinheiro. Hoje eu aceito, mas tem lugares que não aceitam mais. Não, mas realmente, te tolhe a vida, te tolhe as mãos, né? Acabou, você não tem acesso. Quero comprar um livro na Amazon, não consegue. Então, você basicamente morre civilmente. Eu acho que esse movimento do banimento não é só a prisão domiciliar de não deixar na praça pública, é implementar essa morte civil nas pessoas. Porque isso também foi feito não só no banimento do Twitter, mas foi feito em prisões preventivas, né, que foram feitas no passado. O nome já diz, né? Preventivo. Preventivo por quê? O cara vai tacar uma bomba, né? Então, já é a ideia da presunção de culpa, né? Não, isso é equivalente aos piores tiranos romanos, né? Que eles mandavam mesmo o ostracismo para a ilha, né? Tipo, a Livila, sei lá, a filha do acho que era o Marco Aurélio, quando ele descobriu que ela estava traindo o marido e estava transando com todo mundo, os caras da guarda pretoriana, ou sei lá, ele manda ela para uma ilha em que ela não consegue ver ninguém. Ela diz, eu prefiro morrer, porque eu vou estar confrontada com a solidão todo dia. E é isso que está acontecendo cortado, aqui. Né? Mas como é que você enfrentou a questão do desespero? Não, então, nesse momento não foi desespero, mas eu tive uma situação talvez mais desesperadora, que foi quando eu tive uma discussão com um jornalista no Twitter. É um jornalista que estava se valendo da sua ignorância como sinal da sua superioridade intelectual. É muito louco isso. A gente vê hoje que por exemplo, eu estava falando de ganho de função e engenharia genética, engenharia de vírus, e o cara era tão ignorante que ele nem sabia o que era um vírus quimérico. Ele não sabia nem que as vacinas, supostas vacinas da Covid, não terminaram de ser experimentadas ainda. O trial oficial, como é que fala? O trial? O teste, né? Teste? O teste, oficial não terminou ainda. Então ele não sabia disso, mas o que é louco é que toda vez que eu contava uma novidade para ele conseguia dar aquele risinho assim, irônico, sugerindo que eu estava sendo a maluca de saber o que era vírus quimérico, o que é engenharia genética de vírus e coisa e tal. E aí, o mais incrível é que veio um bando de outros jornalistas que já me odeiam por outras coisas e que alguns deles foram criticados por mim nominalmente, e eles começaram a dar like, e aí começaram a fazer tweets com o nome do meu editor e do jornal para onde eu escrevo. E falar como que você pode... Assim, foi... Aquele cancelamento clássico, né? Nossa, mas não era... Aí eu me sentia Geni, sabe a Geni da música? Sim. Joga pedra na Geni. E eu olhei para eles assim como aquelas pessoas Eu tenho os vídeos do Oriente Médio, inclusive, de homens jogando pedra mesmo na mulher. E foi aquilo que eu... Assim, ó,
Por exemplo, tem uma cena que eu nunca vou poder ver. Em nenhuma situação de ninguém. Linchamento. Linchamento, pra mim, é uma obscenidade, assim, até estética, sabe? Que a covardia da coisa é intolerável pra mim. E ali foi isso que eu vi. Então me entristeceu, acima de tudo, porque, não por mim, mas por saber que é nesse meio em que eu estou trabalhando, entendeu? É contra essas pessoas, que, assim, ó, é com elas que eu me comparo, que eu acho até injusto. Então eu digo para as pessoas, quando me elogiam e falam, nossa, você é uma jornalista tão fodástica, isso e aquilo, eu falo assim, gente, pera, eu nem sou tudo isso. É que os meus colegas estão fazendo um trabalho tão ruim, medíocre e comprometido e corrompido, né? Em última análise, é uma corrupção do jornalismo, quando tu sabe que uma coisa está acontecendo e tu consegue escrever um texto inteiro te desviando daquela verdade, isso é uma forma de corrupção. Então, eu me entristeço por isso, porque eu não queria me sentir melhor sem merecer. Sim. Então eu acho assim, tipo, caraca, que orgulho não merecido é esse, sabe? Então, Claro. assim, é ruim de todas as maneiras. Você achou que o lixamento não fosse passar? Assim, naquele momento, porque quando a gente tá, eu pelo menos assim, você tá no, Eu presenciei. as pessoas estão num momento de tão desespero, porque às vezes a vida dá diversos tipos de linchamento, né? Nós temos diversos tipos de linchamento. Sim. Eu acho, inclusive, aquele negócio que hoje o Estado que está cada vez mais violento, porque ele obtém os mesmos efeitos dos atos de linchamento sem a necessidade Bravo. de você passar. Ele tem, isso é a tirania, né? Pela antiestética. Ele não precisa ser ditador mais, ele pode ser só tirano, porque o cidadão comum já está fazendo o trabalho de capo. Isso. E os efeitos são, olha, são os mesmos, né? Ah, tá. O cara morreu, o cara baniu, isso, mateu o cara, tirei o isso. cara, mas tá tudo muito bem, né? Como se fosse eu até vi que são os woke, É até são mais assim, vil, né? se tu pensar, né? Porque Claro. o cara nem suja a mão. Exato, ele pelo menos ele pega tem a coragem Isso. pra gente pegar a pedra, né? Isso. Então quem tem que pegar, quem tem, né, atira a primeira pedra, o cara pega e fala, bom, ele não, ele tem o mesmo efeito e fala, bom, eu não participei disso, né? Então eu fiz a pessoa sofrer, enfim, matei a pessoa civilmente, moralmente, a reputação, mas eu tô bem, eu tô aqui, eu sou limpinho. E isso o Estado tem, e a classe também, várias, né? Não é só jornalistas, advogados, enfim, tem um sistema que faz isso. Mas quando muitas pessoas enfrentam isso, e eu não estou falando assim dos mega sistemas, até no dia a dia, né? O cara olha e fala, cara, eu não consigo, né? Boleto, conta, emprego. Ah, isso fico assim, isso aí deve ter muito, esse desespero. Isso bate no peito. Cara, ali você olhou assim, vai passar? Como é que você conseguiu ter essa esperança de dar ânimo à sua alma? Dizer assim, cara, isso vai passar, minha reputação não vai ser destruída. Como você conseguiu isso? Eu acho que se eu tivesse o desespero de ter que pagar contas, de ter filhos e ter que educá-los e ter dinheiro para... Eu acho que o meu desespero seria muito maior. Agora você entende a minha vida, né? Tenho não, filhos, tenho conta. Tem filhos, tem conta. Não, mas tu tá bem, né? Mas eu tava... Não sei. Eu tava conversando com um cara... Você contou uma coisa que eu não tô sabendo. De repente, eles me deram aumento aqui, eu não tô nem sabendo. Né? Mas vou te mostrar um cheque aqui e você vai dizer, não tá bem. Mas sim, essa responsabilidade eu acho um pouco desesperadora. Agora tem uma coisa, um desespero meio constante, assim, que não se exigue e que daí tu tem que usar, no fundo, a inteligência para, por exemplo, eu imagino que... Tu é pai, tu falou, né? Então eu imagino que como pai, tu te sinta, não sei, eu espero que tu não te sinta assim, mas eu me sentia como mãe de cachorro, imagina. Sempre inadequada, insuficiente. Tu vê, 4 anos eu tentei fazer Krav Maga, cheguei a pagar algumas vezes a matrícula e eu não tinha coragem de ir, porque eu me sentia monstruosa, fazendo Krav Maga, enquanto meu cachorro estava olhando para a parede, dentro de casa, sozinho. Aquilo me feria de tal maneira, tanto que eu cheguei a chamar um amigo meu, um milionário aí do Oriente Médio, e falei, Tito, bora fazer uma rede de academia de ginástica ao ar livre, que tem uma área para cachorros? Então eu cancelei até minha academia, porque eu não tinha mais coragem também, aí comecei a caminhar para poder... Então, assim, esse tipo de desespero constante ali é tão autodestruidor, porque ele realmente, tu já sabe de antemão que não existe saída, tu vai sempre se sentir inadequado. Então aí eu já acho que talvez o princípio seja tu entender que ali, não importa o que tu fizer,
tu nunca vai estar satisfeito. Porque o desespero e a insatisfação às vezes se mesclam ali, né? Uhum. Quando falo do papel de pai e mãe, é uma dificuldade enorme, porque você não tem... Se a pessoa não tiver um referencial religioso, alguma coisa, você não tem um manual prático de como ser pai. É muito difícil, você tem que... Cara, você vai ponderar, mas eu te digo assim, esse sentimento que você falou de inadequação, eu acho, cara, que todo mundo tem em qualquer lugar da vida, em qualquer lugar da história, que é aquele vazio que todo mundo tem e que às vezes não consegue ser preenchido pelas suas coisas materiais, porque ele sempre vai se cobrar. Então assim, o cara fala, pô, vou estudar. Aí você estuda. Alguém vem assim, pô, tem um livro maravilhoso, de um filósofo sensacional. Então você está sempre meio que incompleto. Uhum. E a realidade dessa vida é que materialmente, sim, vai ter... tá. nós seremos sempre incompletos. É uma certeza, né? Cara, eu brinco, porque eu sou protestante, né, cristão, então eu digo, olha, isso é bíblico, cara. Você quer se sentir completo, a completude, ou ser absoluto como ser humano, com as coisas materiais. Você não vai ser, entendeu? É o problema, quando você fala da esperança, que a gente fala das virtudes teologais lá, dessa questão que são 3, né, fé, caridade e a esperança. São essas as virtudes? Teologais são 3. Fé, caridade e esperança. Esperança. Que são dons de Deus, elas são virtudes que foram colocadas em você por Deus, né? Não é uma coisa que você conquista. Só fala assim de manhã, pô, hoje eu vou ter esperança. Você às vezes está morto, né? A sua alma está morta. Elas são colocadas no momento que tu precisa ou tu nasce com elas? Eu não entendi. Deus vai colocando, né? Aumenta e assim, escolhe todos os temas. Tá. Agora, mas assim, olha, porque eu digo até minha experiência. Quando eu te perguntei do seu desespero, eu tive situações de desespero total também, de tristeza. Eu queria perguntar sobre isso. Mas de tristeza profunda. E aí eu, assim, imagino que todo mundo aqui tenha tido uma vez, pelo menos uma vez na vida, né? Se for uma vez na vida, chegando na loteria, né? Mas eu digo assim, cara, nesse momento, pelo menos para mim, a esperança, ela não veio com uma coisa material. Ela veio com um afastamento da situação daquele problema, que a gente... Até porque eu digo o seguinte, por exemplo, na luta, você falou, escreve magá, fiz jiu-jitsu, né? E aí, quando você vai lutar contra alguém, o que acontece com o teu corpo? Cara, adrenalina, estoura, e aí você tem um hiperfoco, né? Faz só hiperfoco. Você só vê o teu adversário na frente. Então você esquece o ginásio, você esquece as pessoas, você só vê o ginásio, você tá super atento, cara, em todos os movimentos do teu adversário, e se você for muito bem treinado, você consegue ouvir, cara, 1000 pessoas gritando a voz do teu treinador. Que acontece no estádio de futebol, olha, né? Tem 50 mil caras gritando lá, xingando. Já foi falado isso? É sabido isso? Olha. Aí o cara, ele ouve lá do meio de campo a voz... O teu discernimento, então, se afina ali, do treinador dele. Porque o cara tá com adrenalina. Isso te dá hiperfoco. Isso é sensacional. Qual o problema do hiperfoco? É uma tremenda solução para a briga. Só que o problema do dia a dia, o hiperfoco, pode aumentar a tua angústia, aumentar a tua depressão. Porque te distancia do resto todo. Cara, você perde o resto. Então, nessa hora, o que é o resto? O que é o resto quando você está com uma tremenda depressão, uma angústia, cara, uma tristeza profunda, desespero? O resto é entender que existe um plano acima das coisas materiais. O resto é dizer, cara, existe uma narrativa que você não está vendo. Existe uma história que você não controla. E que até, para mim, até a lógica quase que obriga que exista mesmo, porque... se já existe tantos outros planos inferiores a nós, ou menores, molecular, atômico, quântico, então por que não haveria, assim, que inocência, ingenuidade do homem, achar que ele, então, é a expressão máxima dessas camadas de entendimento, né? Sim. E de alguma forma, o nosso grande problema são os conflitos internos, né? A nossa consciência, que a gente briga. Tem uma parte de um salmo que, cara, me toca muito. No salmo. O Davi, ele fala o seguinte, por que você está agitada, minha alma? E aquilo, mais ou menos isso, né? E aquilo sempre me chamou a atenção, porque eu falei assim, peraí, cara, o cara tá conversando com a alma, ele não é a alma. Que isso? E veja, quando a gente tá... E tu acredita nisso? Nessa Sim, dualidade? Não, eu aprendi a orar no seguinte sentido. Aí você vai entender, né? Buscar, mas o que eu fui entendendo nessa questão até da esperança? Porque eu tô dizendo, a esperança é uma coisa que vai te dar uma visão macro, né? Uma tentativa de acreditar. Eu não vou acreditar que vai me com a fé, mas esse ânimo de que existe um plano, que mesmo o sofrimento, mesmo que ele não acabe
tá? Mesmo que ele se alongue, cara, você vai olhar para aquele sofrimento e entender por que ele é importante para você. Você vai ter um discernimento que vai além do material. Vou fazer um clichê aqui, que se o Luiz tivesse aqui, ele ia dizer assim, outro clichê desse, eu vou embora. Mas, acho que ele ia embora, mas eu vou dar o clichê. Mas é uma frase bem clichê, bem clichê. Eu peço desculpa, vocês estão vendo, mas eu vou falar do clichê. É o seguinte, ele fala que a vida do homem não é o que você pode ter, mas a sua capacidade de dar, de oferecer. Isso é muito legal, porque uma vez eu tava... Não é tão clichê assim. Mas o Luiz vai dizer clichê, mas é meio clichê, mas é verdade. Assim, mas é legal que uma vez eu vi um cara... Tinha um cara resolvendo um problema, consertando um problema na minha casa, e ele fez uma solução tão legal, cara, ficou tão legal. Todo mundo falou, cara, isso foi muito legal, muito legal. Cara, ele ficou mega feliz. E a gente pagou ele, pegou o dinheiro, botou no bolso. Cara, mas o que compensou ele? Não foi o dinheiro. Foi o fato dele sentir que a gente estava, sabe... Sim. Feliz com uma coisa que ele produziu, que ele ofereceu, entendeu? Não é nenhum ato narcisista, foi o que fiz. Ele falou, cara, eu fiz uma coisa que te deixou feliz. Imagina, que coisa linda, exatamente. Então, isso é o que você está falando, gera, quando você desceu, comprou o tiozinho. A nossa relação humana tem muito com essa questão, e é por isso, olha só, eu vou te falar, que uma das virtudes teologais é a caridade. Porque isso é caridade. Caridade não é filantropia. Não, exatamente. Não é só, dar uma cesta básica no final do ano novo, entendeu? Ou na Páscoa, ou no Natal, sei lá. É você ser caridoso, é você oferecer o que você tem de melhor para o outro, mesmo que de forma não merecida, sem contrapartida. Mesmo de forma... Esse ato de entrega é uma grande caridade, entendeu? E isso dá alegria e, ao mesmo tempo, te gera a esperança, que é o olhar de que, cara, as coisas... Há um maior... Há uma meta-narrativa, há um mundo espiritual que se conecta, que nos renova a vida. Interessante. Que nos renova a vida, né? Porque quando eles não se sentiu cansado, exaurido, sabe? Então, eu acho, assim, eu acho que eu falei aqui da outra vez, eu não acredito em céu e inferno, por exemplo, e acredito na morte como sendo o descanso pleno, tá? Que é a morte da consciência. Até talvez desesperador ou desesperançoso para muita gente, para mim é uma coisa boa, positiva. Mas eu não tenho nada contra as opções de vida. Então, assim, se um cara quiser ter uma vida, ele ser um vagabundo, não produzir nada, e eu até digo que eu sou hedonista, então eu acho também que o prazer é uma coisa maravilhosa e o prazer de até não fazer nada, assistir uma bobeira na televisão. Tem gente que precisa até de alguns artifícios para conseguir sentar e assistir, porque senão tu te sente tão culpado de não estar fazendo nada, de não estar produzindo, de estar simplesmente sendo uma esponja, que daí tem que tomar um goró, uma coisa assim para... Mas, enfim, ao mesmo tempo que eu não tenho nada contra a falta de intelecto e burrice das pessoas, essa burrice começa a me afetar quando isso vira a grande maioria e elas decidem o meu futuro. Então, tu veja o exemplo da vacina. Não existe absolutamente nenhuma lógica em obrigar uma vacina que não imuniza. Não existe, nunca existiu. Ninguém em sã consciência vai falar algo que não imuniza deveria ser obrigatório para proteger uma segunda pessoa. A contradição em termos é tão... Sim. É tão explícita que me incomoda até falar disso. Você consegue pensar de onde vem a causa disso tudo? Disso tudo ou desse coisa específica? Não, isso tudo. Dessa questão da burrice estrutural que eu brinco. Eu vejo que é proposital. Pra mim é proposital. Então, mas as pessoas toparem. Porque, veja assim, vou fazer até um link com uma coisa que você falou há pouco tempo atrás, né? Você virou e falou assim, cara, quando eu me sinto muito pequena, não sei o quê, isso me dá paz. Não é isso? Então tem uma frase até... Isso, né, na Sermão da Montanha que fala, bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. É o ponto de você, cara, eu sou humilde, eu não sou nada, e isso te dá paz. E esse é o ponto central pra mim. Por quê? As pessoas, quantas vezes você tava brigando com alguém, você já brigou com alguém no relacionamento, cara, o cara te apurriou tanta paciência, que falou, o que você quer? Pra me dar paz, me deixa em paz. Quer isso aqui? Toma. Né? Quem é pai e mãe sabe disso. Cara, enche tanto o saco, fala assim, filho, ó, toma. E esse efeito que a gente faz nas pequenas coisas, cara, elas ganham uma proporção gigante.
Quando você de repente chega e fala assim, cara, está tendo uma crise, não sei o quê, mundial, parará, você não pode sair de casa, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. O cara fala, cara, tá acabando minha vida, cara. Eu, assim, vou ter que fechar minha loja. Cara, o que eu tenho que fazer para ter paz? Porque foi um massacre de angústia. Aumentou a depressão, aumentou o suicídio, aumentou, sim. cara, separação, as pessoas ficaram angustiadas. Não foi um ataque midiático, um ataque psicológico, né? Pessoas ficaram traumatizadas. Sim. Tem gente que hoje sai até hoje de máscara, tem cara que sai com uma bolha de vidro. Sim. Geraram um pânico, não foi nem o medo. Na hora eu falei assim, cara, o que eu tenho que fazer para voltar a uma normalidade? Eu sinto, Paulo, que você fala assim, meu irmão, você tem que amputar sua perna direita, você sozinho, que nem em Jogos Mortais, o cara cortava, tá aqui a minha perna direita, eu só quero ter paz. Porque a essência do ser humano, o final, o que ele quer, de verdade, não é alegria, não é felicidade, não é prazer, é paz. Paz. E aí, todo esse sistema funciona para que você entregue cada vez mais coisas suas, menos liberdade, você busca paz. O mundo vai acabar. Pô, agora, se você pagar o crédito do carbono, se você deixar de comer carne, se você, pô, não sair de casa... Ok, vou ficar em paz? O mundo não vai acabar, não viu o meteoro? Não. Nós não vamos morrer? Não. Tô em paz, que bom, parei de comer carne. Então tu tá igualando paz à ausência de ansiedade, é isso? Eu acho que a paz te deixa você estar ansioso, né? As pessoas querem viver em paz. No final das contas, o que você quer Só um pouquinho, de verdade então na sua paz vida? aí, na verdade, é quase que, pelo que tu tá falando, assim, tu só... viver no momento, né? Tu não tá mais na expectativa de algo ruim. Tu finalmente tá aqui, porque amanhã, porque tu não teme mais o amanhã, é isso? Eu acho que o sentimento de paz também é uma coisa difícil, que nem a esperança, é difícil se definir. Mas sabe por que eu tô perguntando isso? Não é ausência de... Alguns falam assim, ausência de conflito. Não acho que seja paz sem conflito. Então, né? Não me paz parece. É uma coisa interna, você se sente... Eu não gosto de usar esse termo, odeio, mas eu vou usar. É que você se sente bem com você mesmo. Isso é uma coisa, é um clichê, é uma besteira, mas é um sentimento que você está conectado com essa força de vida maior, que é Deus, para mim, né? Deus, você está conectado com Deus. Tanto que Cristo, quando deixa para os apóstolos, ele fala assim, eu vos deixo a paz, a minha paz. Não é a paz qualquer, não é a ausência de conflito, não é a paz humana, é a minha, é uma plenitude de um conforto de alma. Então as pessoas querem ver bem, tá tranquilas. Plenitude de um conforto de alma. Né? Estarem tranquilas com essa plenitude do conforto de alma. Que é isso que esses caras atacam e te tiram do negócio. E quando elas te tiram e você se vê desesperado, a única solução é olhar para essa paz lá na frente e a ponte entre essa plenitude da alma é a esperança. Pois é. Nossa, tu já pesquisou sobre isso, então? Tu já tentou? Já fui desesperado várias vezes. E aí, como é que tu solucionou? Assim, não sei se tu quer contar o que te desesperou. Sim. Mas se tu quiser contar, eu gostaria de saber, assim, qual foi o mecanismo que tu usou? Tu falou que não foi racional, então... Sim. Foi racional, porque, para mim, a situação de desespero é uma situação de sem saída. Eu também fui perseguido, né? Eu, inclusive, montei uma Injustamente? Empresa. Injustamente. Fui perseguido injustamente. Tu sabe que foi injustamente? Cara, tu tem convicção? Convicção, certeza, conforto. Ah, tá. Mas então isso já deve ser metade do caminho andado em direção àquela paz interior que tu falou. Interior. Não. Porque eu acho que mesmo quando você é perseguido, justamente, você faz uma parada errada, você vê o desespero das pessoas. Ela entende que ela merecia uma correção, mas aquela correção, ou aquele castigo, ou aquele ponto que veio... Porque eu acho que a convicção de tu estar no caminho certo é um caminho para a paz também. Aí tu consegue... As pedras não te machucam tanto, sabe? Então... Ou às vezes, talvez o pior, né? Eu acho que machucam mais. Pode ser. Porque você fala, cara, por que está acontecendo isso? A mim machucaram mais. E se tu tem família, aí que tá. Aí é diferente. Porque quando... Os teus filhos sofrem junto. Nossa, eu não consigo... Por exemplo, se eu tivesse filho e que o meu filho conseguisse ver no Twitter o que falavam de mim, jornalistas com aquele tiquezinho azul, falando pro meu chefe coisas horríveis e absurdas, me chamando de... Ai, meu Deus, assim, é até vergonhoso para eles, eu fico com vergonha por eles mesmo, mas se eu tivesse filhos, de fato, eu estaria 10 vezes mais desesperada e triste do que... Então, para mim, eu até fiz uma entrevista com o Kim, que eu contei toda a história, depois eu te mando, senão eles vão matar de vez, mas o que eu vejo é assim, você teve um momento em que, cara, eu sofri essa morte civil, né?
Então, assim, os caras, eu tinha uma empresa, uma empresa porque eu não sei. grande, montei, inclusive foi vendida agora recentemente para um grande fundo. Empresa de quê? Tecnologia, mercado financeiro. E a gente foi inovador, eu criei um algoritmo, sabe? Tive uma ideia, cara, montamos e enfrentei o monopólio, que é um assunto que a gente vai falar, talvez, acho que amanhã, cartéis. Nossa, eu amaria falar disso. Acho que vamos falar. E da financialização da vida, que distancia cartéis. Quem faz de quem compra, e quem ganha tá bem ali, são os caras do meio. E os caras que estão comandando isso, né? Isso. E eu enfrentei esse sistema, cara, enfrentei um sistema político, e, pô, eu senti a força total do Estado contra a gente. Me meteram no meio de uma operação da Lava Jato. Pô, tive prisão preventiva, cartão bloqueado. Só um pouquinho, qual que era a acusação? Então, a acusação são aqueles clássicos, né? Porque o que acontece hoje? A pergunta mais difícil que eu posso te responder é essa. Porque o que fizeram foi uma tática que inclusive tem na Itália, o pessoal nomeia isso juridicamente, que eles falam de processos gigantescos, né? Então é um overcharging, uma super acusação. Então você fala assim, cara, qual é o meu problema? Não tem, o cara te dá 1.500 páginas, que é quase que parar um caminhão de entulho na sua casa, não sei se você mora em casa ou apartamento, mas num caminhão de entulho... você tá falando fisicamente mesmo, a coisa grande. Fisicamente, o cara Sim, mas vem cá. De ponta a ponta. A gente sabe de processos contra, por exemplo, a Oxycontin, que é a droga que mais matou nos Estados Unidos até hoje, já passou de 1 milhão de pessoas mortas por overdose. Quando a Corte Suprema, ou sei lá, a Justiça Americana foi atrás da Purdue, acho que chama a empresa, os advogados da empresa, uma das técnicas deles foi exatamente enviar uns 5 caminhões de papel de evidência, e aí inviabilizava completamente a defesa. Exatamente isso. Ou, no caso, a acusação. Eles aprenderam isso aqui, fazem um overcharging, que eles chamam, o super processo. Então é um negócio gigante, porque o objetivo, veja, isso é maldade. O objetivo não é descobrir a verdade. O objetivo não é falar... te intimidar. Não, é muito pior do que isso. Não é saber se você fez uma coisa certa ou errada, que você mereça punição ou não. Né? Não é isso. O objetivo é, cara, afastar você civilmente da sociedade, matar você reputacionalmente, porque é uma morte. Te tirar do mercado. E aquilo fica para sempre. Ele não quer que chegue ao fim. Que é um problema do burocrata, ele não quer que aquilo chegue ao fim. Mas claro, que nem a obra do São Francisco. Teve um cara que falou para mim no Twitter outro dia, mas o Lula terminou 85%, eu falei, amigão, é isso. Ia ficar no 85% até sempre, porque aí... Imagina o teu médico saindo da sala de cirurgia, terminou 85% da cirurgia cardíaca. O cara, pô, meu, e aí? A ideia é exatamente poder ficar fazendo aporte, né? Para novas licitações. Isso, mas assim, o burocrata, o que os caras fazem hoje, eles entendem muito o sistema, e é muito frio, cara, é muito calculista, é triste, é cruel. Você fala assim, cara, a gente tem um ideal de justiça, a gente tem um ideal de vida, enfim. Mas o cara fala assim, não, cara, eu vou fazer um super processo, porque o que me interessa é matar você. Como não pode? Essa é a questão que eu te falei lá, no início do programa a gente falou, né? Cara, eu quero te matar, mas eu quero sair com a mão limpa. Como é que eu te mato? Como é que eu te tiro do país? Como é que eu te tiro do país? Eu cancelo o seu cartão. Eu cancelo... Você não vai ter... Eu não tenho o que fazer. Eu tiro seu passaporte. Cara, você vai fazer o quê? Isso foi o Moro mesmo? Não, isso foi na 7ª... Foi o Bretas. E aí me jogaram lá, cara, você tem noção, até hoje, nenhum dos processos sequer começou, né? Porque depois eu fui ganhando e tal, porque não tinha acusação. Tu acha, não sei se tu pode falar, e também não precisa dar o nome, mas tu acha que ele foi instado a fazer aquilo em nome de uma outra pessoa? Cara, eu não conheço, não posso fazer um julgamento pessoal. Eu acho que muitas dessas pessoas, a minha análise, e eu, sinceramente, até pelo meu lado, eu vou te falar uma coisa que às vezes minha mulher briga comigo e fala, Arthur, não é possível. Eu não consigo ser igual a você. Cara, eu perdoei, eu não tenho sentimento nenhum, sabe? Isso me fez muito bem. Mas eu digo pra você o seguinte, eu acho que muitos deles vivem o que a Hannah Arendt fala daquele crime, o crime do birro, né? O crime do burocrata que estaria atrás da mesa com a caneta, que ele precisa atender o sistema. Ele não está preocupado se é verdade ou não. Ele é uma peça. Ele é uma peça de um sistema. Mas então, vem cá, tu já ouviu essa palavra em inglês? Eles usam demais compartimentalização, né? Então, e é uma coisa que é estimulada culturalmente nos Estados Unidos e, portanto, em todos os países que vão seguindo aquela mesma receita, que é tu compartimentalizar. O que significa compartimentalizar? É tu ser, digamos, um bom pai, ser maravilhoso em casa com a tua mulher, mas no trabalho tu é um lixo humano que obedece às ordens mais espúrias e obscenas.
E tu compartimentalizou. Não, cara, esse aí é o meu trabalho. Eu sou homem aqui. E aí é o tal da segmentação que tu estava falando no começo também. É uma máquina ali, o cara é uma peça do Isso, sistema, o cara né? vira uma peça. Fala, eu fiz e tal. Mas E eu não duvido que tenha gente muito ruim que te fez mal, mas ainda de forma talvez até mais medíocre, como um mero carimbador. Que nem aquele cara lá, acho que esse nome dele lá, que é o cara na rádio foi ver o julgamento, né? Mas é exatamente isso, porque Eichmann, né? o Eichmann, alguém faz a fogueira e aquilo, só que o resto funciona, que nem um jornalista que acredita na versão do Ministério Público, mas não quer conversar com você, entendeu? Eu te digo o nome que eu tô tranquilo, não tem problema. O antagonista, Cláudio Dantas, cara, várias vezes chegou, pô, cara, eu quero falar contigo, nunca atendeu, sabe? Por quê? Porque ele tem um compromisso antiético com fontes. Então tu sabe que eu sou bloqueada por ele, só tô querendo agora, como é que é? Favorecer minha sardinha? Sim, eu sou bloqueada por ele, olha, por isso, tá vendo? porque o cara tem compromisso com um lado. Ele fala que tem música com a verdade, tem música com um lado. Não é verdade. Então, eu descobri isso. Mas agora eu vou te falar uma coisa muito doida. Dentro dessa questão da esperança, como foi difícil pra mim. Porque eu era aquele cara assim, pô, tinha prêmio em Londres, fui recebido na Bolsa de Londres, pô, meu sócio era Bolsa de Nova York, escrevia na Forbes, aquele negócio, todo mundo aplaudia, né? Era assim mesmo ou tu tá... Não, assim mesmo. Ah, tá, uau. Aí, de repente, você vira o pior cara do mundo. E aí você entra naquele negócio que você falou, pô, meu filho tá vendo isso aqui, eu tô no Twitter, ser etc. injustiçado na frente de um filho. Não... Mas sabe que eu sou grato por isso? Porque a gente tem... Sabe o contador? Isso aqui é a história do contador, que vira e fala assim, ó, eu não consegui fechar, eu errei no balanço, mas fica tranquilo que sobrou dinheiro no caixa. Você fala, isso que eu tô te falando é esse lado da equação, Londres, etc. Esse aqui é o contador... Fica tranquilo que sobrou dinheiro no caixa, tá? É o contador que falta dinheiro no caixa. Por que eu tô te falando isso? Porque no auge dessa questão que os caras tentaram me fazer uma morte civil e tentaram aí tatuar de outra maneira, porque esse é o ponto. Ah, uau. Sabe que eu... Scarlet Letter, né? Sabe o que eu descobri? Que a minha identidade não era aquela que os caras estavam falando. Eu não estava tranquilo, não estava preocupado com o que eles estavam falando. Mas também a minha identidade, bati aqui, vamos ver. A minha identidade também não era aquela anterior. Eu não era nem aquilo, nem aquilo. Ao entender quem você é... Foi transformado pela situação? Fui, em tentar ver essa questão espiritual, dizer, cara, eu não sou aquilo. Mentira. Mas eu também não sou aquilo. Quem eu sou? Aí você precisa usar a sua tristeza, usar a sua dúvida para entender profundamente quem realmente você é, qual a sua conexão, quem é a sua natureza, a sua substância, quem você é. Você não é jornalista, Paula. Pera, tu começou a questionar, eu fiquei curiosa agora, tu começou a questionar, certamente não a tua índole. Não, quem eu sou. Eu não sou o executivo. Porque a gente fala assim, quem é você? Tipo assim, tá, se tu tivesse que te definir, essa definição é que foi mudando? Foi, a percepção. Se eu perguntasse pra você, quem é você? Você vai dizer, eu sou jornalista, né, há 32 anos. Todo mundo fala assim, eu faço muito esse exercício, né? Às vezes eu tô conversando com uma pessoa nova. Eu não conseguiria, tu vê, eu não... Já pensou em responder essa pergunta? Quem você é? Se alguém fala assim, cara, quem é você? Eu sou a Paula, filha de não sei quem. Não, você é filha, beleza. Eu quero saber quem você é. Quem é você? E eu entendi ali, para mim, foi muito forte a questão espiritual. Entendi, cara, eu sou filho de Deus, eu sou humano, eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho meus pecados, que eu sou um pecador, né, que eu tenho meus pecados, a nossa natureza é pecadora. Cara, mas eu também sei que eu sou humilde em relação a essa realidade, que eu sou um nada e que eu entendi que, no fundo, o meu olhar devia ser um olhar para a eternidade, um olhar para Deus e que essas coisas todas, como diz Eclesiastes, são passageiras. Nada é novo debaixo do sol. O sucesso não é novo, as ofensas e perseguições não são novas, o fracasso não é novo e a própria definição de fracasso, sucesso e perseguições e injustiças, elas são, veja só, puramente materiais. Puramente materiais. Eu não merecia isso, eu merecia puramente materiais. E aí eu falo, cara... A perseguição talvez um pouco menos, porque ela interfere na percepção da tua índole, da tua essência. Ela pode ter uma motivação espiritual, até em alguns casos acho que tem mesmo. Né? Alguns já não, eu acho que as coisas são conectadas, né? Aliás, né? O que está ligado na terra está ligado no céu. Então, assim, a gente começa a entender, eu olhei e falei assim, cara, e aquilo tudo eu falei, não é como os orientais que falam que isso aqui tudo é uma ilusão. Eu falei, está acontecendo, tá? O problema é que a minha percepção
sobre a minha identidade não é material, não é aquilo que eles me falam, como também não era aquilo que a Forbes me falava. Cara, o Arthur era, aquele da Forbes, é extremamente pedante e arrogante aos olhos de Deus. Eu sou o cara da Forbes. Cara, Deus vai dizer, cara, você tá louco, tá, tu velho. começou a questionar até o que tu tava perdendo, né? Aquilo ali eu não perdi nada. Esse é o meu ponto. Aquilo não dá nada. Entendeu? Tá. Eu não perdi nada. E aí você começa a dizer, cara, eu não perdi nada porque isso é nada. Sabe? Talvez tu começasse... Aos olhos da eternidade, o que é escrever pra Forbes? E aí talvez tu tenha até valorizado muito mais, não que tu não valorizasse já, mas assim, as coisinhas pequenas e o amor de um filho, por exemplo, que é uma coisa que não tem nem como descrever ou como capturar. Eu vou dizer o que eu mais valorizei. Claro que às vezes o cara fala assim, eu vou voltar pra família, eu vou voltar, o cara começa a fazer altas promessas, enfim. Mas ele esquece de uma coisa muito importante, que é o fundamental para essa questão da esperança, da esperança. Vou terminar. É a esperança. O seu tempo com Deus. Nós não temos tempo com Deus. Nós fugimos do nosso tempo com Deus, preenchendo o nosso tempo com tudo aquilo para a gente se manter ocupado, até mesmo vendo filme, relaxando, na massagem, o que é o tempo com Deus? meditando. Para mim é o meu tempo de oração, conversar com Deus. Quem eu sou, me ensina, por que eu estou acontecendo isso, eu estou sofrendo com isso, eu espero isso, por que essas coisas estão vindo, o que eu tenho que aprender, o que o Senhor quer me ensinar, por que o Senhor permitiu. Eu entendo que a minha expectativa era outra. E aí você começa a ter essa relação, essa conversa, que é essa virtude, né, que eu falei no início, e que ela te conecta e que você começa a entender verdadeiramente quem você é e por que essas coisas acontecem, ou você não entende, não tem uma resposta imediata, mas você tem paz em enfrentá-las. Paz em enfrentá-las. Às vezes umas pessoas falam assim, pô, você é tão forte, como é que você conseguiu? Eu falei, eu sou forte? Cara, eu sou forte porque eu vejo que isso... Deus tá nessa relação e isso é importante. Então, eu hoje até sou grato, assim, sinceramente, sou grato ao que me aconteceu, de verdade, de coração aberto aqui na mesa para você. Mas por quê? Porque eles me tiraram o que não valia nada para me entregar o que mais teve de valioso. Meu tempo com Deus. Depuraram a tua... E eles me deram eles não me deram, né? Ao olhar pros olhos dos ataques materiais, eles levaram lixo. Cara, e aí, falando até o nosso programa, depois eu vou deixar suas considerações finais, mas eles me deram e me permitiram, cara, que eu ganhasse nesse tempo com Deus uma esperança que tá acesa o tempo todo. Que lindo, porque tu falou que eles tiraram o que não valia nada e deixaram aquilo também que não pode ser tirado, né? Isso. Que é intirável, que é a coisa talvez mais intrínseca à tua essência ou talvez a essência de qualquer ser humano, que é essa comunicação com o ser divino, que eu pessoalmente acho fascinante e um dia gostaria de te perguntar várias coisinhas. Primeiro, como tu sabe que foi Deus que respondeu e não tu mesmo? E sendo Deus ou tu mesmo, qual que era o motor dessa resposta? Era mais assim, o de consolo, desafio, de pacificação? Então, assim, me interessa saber, entender essa dialética de ti contigo mesmo, ou com o ser divino, ou com quem tu imagina que seja a voz do divino falando através de ti. Gostaria de entender esse diálogo, se ele é cheio de antagonismos e réplicas e tréplicas, ou se ele é de autoconfirmação e de autovalidação, porque tudo isso é possível, né? Sim, essa eu te conto em outro programa. Poxa, topa responder de verdade mesmo? Topo de verdade. Essa entrevista eu quero fazer. Sim, topo com o maior prazer. Show. Então, para fechar, para a gente não brigar mais comigo, eu não sou ligado às regras ao tempo, porque eu tenho um olhar na eternidade. mas Pastor Arthur. O que te dá esperança? Ai, coisas pequenas mesmo. Tipo, aqui na entrada do estúdio, não sei se vocês já notaram, tem umas florzinhas bem pequenininhas ali na calçada. Tu consegue ver assim a sequência Fibonacci nas menorzinhas, quando elas vão crescendo, daí
a sequência matemática ali, aquela razão, né, da Fibonacci desaparece, mas continua, tu é que não consegue ver. Aí eu fiquei assim encantada ali naquela chuva, porque não abriu a porta para mim, sabe, Arthur? E aí, fiquei tocando a campainha, não abriu. E aí eu falei, mas olha essas flores, e aquilo ali, é bobo falar isso, mas elas me transportaram. Aquilo ali é realidade, mas eu não estava na realidade, sabe? Então assim, eu tô na realidade e é numa coisa, num plano contemplativo e divino e eterno também, na sua beleza ali. Então eu vou te incentivar, como diriam os crentes, a ler, acho que Zacarias 4:10, quando ele fala, não desconsidere Poxa, eu vou os anotar. pequenos dias. Zacarias? É. Zacarias 4:10? Tá, eu vou anotar. Obrigada. Eu acho assim, se tu tiver os olhos e o coração aberto, tu encontra beleza em qualquer coisa. E certamente tu encontra na Bíblia. Tem passagens ali que são maravilhosas. Bom, obrigado pelo seu tempo, por conversar, foi muito prazeroso. Infelizmente, a gente fica cercado por uma opressão do sistema que fica aqui nos... Mas espero que você tenha gostado do nosso minicast e não perca a esperança, porque existe uma coisa muito maior do que as nossas dificuldades materiais. E às vezes, quando se perde, é quando a gente ganha, ou quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Uau. Poxa, obrigada.